Crianças podem acompanhar suas professoras e professores para as salinhas. Só lembrando mais uma vez, os papais devem deixar as crianças lá e voltar. Nenhum papai deve ficar nas salas com os professores, tá bom? As crianças maiores, abram suas Bíblias em Tito, Tito capítulo 1. Vamos continuar aqui nossa série de pregações na carta de Paulo a Tito. Nós estamos falando das qualificações pastorais. O que se espera daqueles a qual seriam os pastores daquelas igrejas e também o que se espera daqueles que serão pastores nas igrejas de hoje. Por que isso é importante, né? Assim, a gente pode muitas vezes até pensar, o que é importante de nós compreendermos qualificações pastorais? Por que é importante de nós sabermos, uma vez que nós queremos, como temos batalhado para fazer discípulos, por que é importante a gente ah, entender o que se espera dos pastores, né? Obrigado, servo bom, fiel. Ah, por que nós devemos ter isso em mente bem assimilado? As igrejas, no funcionamento geral, né, no funcionamento prático da vida da igreja, ela deve começar por ter, como a gente tem tentado aprender aqui, uma liderança bíblica. Porque se nós exigimos ou se nós falamos algo para a igreja, a qual nós, como líderes, como pastores, não vivemos, essa igreja vai ser uma igreja que vai ver hipocrisia, né? Então, é importante saber, ou pelo menos conhecer, a igreja tem a responsabilidade, os seus pastores, como vemos o padrão no Novo Testamento, eles têm a responsabilidade de treinar os pastores. Mas a igreja tem a responsabilidade de reconhecer que, de fato, esses pastores estão qualificados com as verdades bíblicas exigidas dele. Então, como igreja, é importante que saibamos o que se exige dos pastores, porque essa é uma responsabilidade quando, em um momento oportuno que a igreja precisa reconhecer seus pastores, eles precisam estar enquadrados ou qualificados dentro das qualificações bíblicas, como nós falamos na última semana. Não é porque ele fala bem, não é porque ele lidera a sua empresa, não é porque ele é um cara público bem conhecido. As qualificações pastorais, elas são qualificações bíblicas, né? E não é qualificações do bem comum. E aí nós temos visto até aqui na carta de Paulo a Tito os direcionamentos iniciais para a organização das igrejas em Creta. Paulo mostra a necessidade de ordem nas igrejas. Como nós vimos, né, hoje nós vamos ver a parte das qualificações esperadas, mas como nós vimos, a igreja de Deus funciona do jeito de Deus. Então, a igreja do Senhor é uma igreja organizada. E nós vamos ver isso desde a instituição da igreja, no Novo Testamento, em Atos, né, os apóstolos se preocupavam com a ideia de organizar as igrejas. É por isso que nós vemos as cartas. As cartas, elas são enviadas exatamente com a ideia de organização, de colocar em ordem ali coisas que tinham dúvidas, tinham dificuldades, pessoas que estavam lutando com pecados específicos ou situações que precisavam ser respondidas. Nós vemos então que a igreja de Deus, ela funciona do jeito de Deus. Deus é um Deus de ordem, Deus organizado, a gente vê isso até desde o princípio, né? Quando Deus criou todas as coisas em Gênesis 1, Deus criou de forma organizada. Como nós vimos também, Paulo relembra a Tito o padrão de liderança desenvolvido na plantação das igrejas, a pluralidade de pastores ou presbíteros, como ele vai falar aqui. A ideia é sempre que se exista uma pluralidade ou mais de um homem liderando a igreja, para que essas igrejas sejam o máximo possível protegidas de um ditador, nesse sentido, de que queira levar a igreja do seu jeito ou fazer aquilo que ele bem acha com a igreja. Uma das coisas que nós vamos ver hoje, ah, ah, uma das qualificações que nós vamos ver hoje para um pastor. Paulo, então, inicia detalhadamente o que se espera desses pastores. Ele não simplesmente joga, a igreja, você precisa ir lá e instituir presbíteros.
não é bem do seu jeito, né? Não é bem do jeito que Tito queria. Ele coloca as qualificações. E nós vimos na última semana que a seriedade, ela começa, né, demonstrada nas exigências. A seriedade da função pastoral ela é demonstrada pelas exigências. Paulo começa usando um termo que parece até difícil de achar, alguém que seja irrepreensível. Mas a colocação de alguém que é irrepreensível demonstra exatamente que é possível achar esse tipo de homem. É por isso que isso nos dá esperança como igreja e como pastores, né? Mas a irrepreensibilidade desses homens, ela não está baseada em gostos ou diversos pensamentos de igreja. Esse homem é irrepreensível se ele se vestir dessa maneira. Esse homem é irrepreensível se ele falar dessa forma. Esse homem é irrepreensível se ele tiver um tipo de comportamento dessa forma. Não. Paulo ele diz o que um tipo de homem que se espera, o que espera desse homem que é repreensível. Isso começa, como nós vimos na semana passada, na família dele. Isso começa sendo visto pela família. Um homem que é fiel à sua esposa, marido de uma só mulher, né? E como nós vimos, aí a terceira coisa que nós vimos, as qualificações começam por um homem que demonstra esse caráter em casa. Aquele que almeja ser pastor, almeja o pastorado, ele deve ser escolhido para pastorear, e isso deve ser avaliado primariamente pela sua casa, pela sua família, como modo que ele governa a sua casa. E isso nós vimos Paulo falando de um homem que ele é marido de uma só mulher. E relembrando aqui mais uma vez, marido de uma só mulher não quer dizer que esse homem tem apenas uma mulher. Isso é o esperado, é o natural. Mas a ideia de uma só mulher, de um homem que tenha uma só mulher, é que ele é fiel à sua esposa integralmente, de forma mental e física. Ele pertence a essa mulher completamente. Ele não é um homem que é dado a outras mulheres, um homem que dá oportunidade para outras mulheres habitar ou ter espaço na sua vida, no seu coração. Esse homem é marido de uma só mulher, ou seja, é um homem de uma só mulher. Ele pertence completamente a uma só mulher. Paulo também fala do exemplo na criação de filhos, levando a sério esse ponto de forma a não ser conivente nem encobrir os pecados dos seus filhos quando já forem responsáveis por esses, né? Então ele vai falar aqui, ao que parece, de um tipo de homem que ele já tinha filhos responsáveis, né? E Paulo ele vai dizer, esse homem não pode ter filhos que sejam pecadores e que o pastor esteja conivente com isso. Ele vai dizer, acusados de devassidão nem subordinados. O pastor lida, esse homem que é um candidato ao pastorado, ele lida com seriedade com o pecado dos seus filhos. Ele lida com seriedade com a maneira como seus filhos vivem. E a gente, então, precisa compreender isso, por quê? Porque muitas vezes a gente avalia no pastor as habilidades dele. Né? E aí eu conheço igrejas que chamam o pastor para passar um tempo na igreja, ele vai pregar, ele vai aconselhar, ele vai ser um cara que você vai ver como é que ele administra a igreja, mas você não para tempo para gastar um bom tempo para avaliar como é que esse homem é um marido, como é que esse homem é um pai, como é que ele lida com a sua esposa, com a sua família. E essa é o primeiro tópico que Paulo coloca como qualificação para ti. E hoje nós vamos continuar, então, vendo essas qualificações, mostrando outros aspectos muito importantes para a vida de um homem que lidera o povo de Deus. Mais uma vez, em áreas cruciais que precisam ser levadas a sério. Nós vamos ler a partir do versículo 5 aí, só para a gente pegar o contexto. Então, nós vamos ler versículo 5 ao 7. E eu pretendo, na semana que vem, terminar essa última parte das qualificações. Hoje nós vamos ver o que o presbítero não deve ser, né? O que o pastor não deve ser. Na próxima semana nós vamos ver as partes positivas, o que ele deve ser, ou o que ele deve realmente demonstrar. Então, o versículo 5, Tito capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse ordem às coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento e nem ganancioso.
Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez eu peço teu auxílio aqui no nosso estudo. Peço que o Senhor, com seu Espírito, possa nos ensinar as verdades que precisamos realmente aprender. Ó Deus, nos ajude como uma igreja, ser uma igreja a qual entenda realmente a seriedade de ter seus líderes qualificados para que liderem corretamente. Isso, Senhor Deus, implicará em todas as áreas da igreja. Isso implicará, Senhor Deus, em todos os aspectos da igreja local. E oramos até mesmo, Senhor Deus, para que muitos outros pastores aqui sejam formados no nosso meio, enviados, Senhor Deus, para outras igrejas, igrejas saudáveis, com líderes saudáveis, possam cada vez mais surgir. Que o Senhor nos ajude nessa manhã, que a tua palavra seja o nosso guia, que o Senhor seja o nosso professor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. O que nós vamos aprender hoje, o que nós vamos olhar nesse trecho aqui, um resumo, é o seguinte: é esperado de um pastor que lidere com humildade, longanimidade, domínio próprio e contentamento. Essa é a segunda parte. Se na primeira parte nós vemos que é esperado do pastor que ele lidere bem a sua casa, sua esposa e seus filhos, na segunda parte nós vamos ver que Paulo ele chama o pastor e aí coloca alguns aspectos negativos para que ele, né, de forma positiva, ele seja alguém que seja humilde, longânimo, ele tenha domínio próprio e seja alguém contente. Por que que isso é importante? A primeira coisa é que nós precisamos entender que um pastor, alguém que vai exercer uma liderança, ele está em um local de perigo para o seu coração. O que eu quero dizer com isso? Qualquer função que envolva poder ou que envolva liderança, ela é perigosa. E eu não estou dizendo que todas as pessoas que exercem liderança ou eles estão em cargo de liderança, eles vão fazer mal. Não é isso. A grande questão é que os nossos corações eles são enganosos. E nós precisamos ter muito cuidado com eles, né? Nós somos pecadores. Os pastores são pecadores, e a gente precisa lembrar disso. Eles não são perfeitos. Aqueles que são candidatos a serem pastores, eles são pecadores. E nós precisamos, então, lidar corretamente com os nossos corações. Nós temos muitos exemplos de homens que se corromperam ou agiram erroneamente ao chegarem em uma posição de poder. Eu não tinha nem combinado com o Bruno hoje pela manhã, mas ele falou alguns dos exemplos que eu coloquei. O exemplo de Davi, o exemplo de Abraão, homens que agiram de forma, para usar uma palavra realmente correta, imoral, né? A forma como eles fizeram, ah, usaram o seu poder, as suas é, é, a, a, aqueles cargos que eles exerciam para fazer coisas aos nossos olhos horrendas. Um homem como Abraão entregou a sua mulher para não morrer. E seu filho seguiu o exemplo dele, né? Davi, que colocou o marido da mulher a qual ele adulterou na frente da guerra para que o homem morresse. Isso é coisas terríveis. E esses homens exerciam. Davi era o rei de Israel, né? Ele era nada mais, nada menos do que o homem mais importante ali da época. A gente vê também o exemplo de Judas. Era um dos 12. Um daqueles 12 a qual Jesus chamou para estar com ele, e usando também ali da sua posição, entregou o nosso Salvador. Pedro, da mesma forma, né? Pedro que em um momento de revolta cortou ali a orelha do soldado, em outro momento, exercendo o seu cargo de liderança, segregou algumas pessoas, alguns que ele pensavam diferentes dele. A gente consegue ver Paulo exortando, né, Pedro, pelo que ele fez, de ter um tipo de pessoa que ele gostava e aí e segregar aqueles outros que não concordavam muito com ele. Então, a posição de liderança é uma posição que relega muitas responsabilidades, mas também ela relega alguns privilégios. E com isso, e pelo fato de aqueles que lideram, sejam como pastores ou em outros tipos de posição de liderança, eles facilmente podem se provar ou se mostrar arrogantes nessa posição. E um pastor não é diferente. Um pastor não é diferente. Como diz o ditado, né? Quer conhecer alguém? Dê-lhe poder. Dê poder para essa pessoa. É como o ditado diz. Diante da possibilidade, então, do cargo que Paulo conhecia, Paulo era nada mais, nada menos do que o maior missionário que nós tivemos, certamente até hoje. O que Paulo fez ali no início da igreja
de forma até de não ter as tecnologias que a gente tem hoje, é absurdo, né? De plantar igrejas onde ele chegava, treinar líderes onde ele chegava. Paulo sabia exatamente disso. É tanto que nós lemos em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, aquele texto tão conhecido do espinho na carne. Paulo ele vai dizer que ele foi até o terceiro céu e viu coisas que eram até difíceis de falar. E aí Paulo ele vai dizer, para que eu não me ensoberbecesse, foi me posto em espinho na carne. Mensageiro de Satanás, como Paulo vai dizer. Ele disse que pediu ao Senhor por 3 vezes para que o Senhor tirasse. O que Deus disse para ele? A minha graça te basta. Minha graça te basta. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo sabia que essa posição, a situação a qual esses homens iriam galgar, chegar como pastores, era um local perigoso que poderia sim gerar arrogância. Então, como ele começa dizendo, logo depois de mostrar as qualificações familiares, ele então começa dizendo: esse homem que vai ocupar um cargo de pastor, ele não é arrogante. Ele é um homem não arrogante. A ideia é de alguém que a arrogante aqui é alguém que sempre está certo. Ele não se permite ser corrigido, sempre diz o que ele sabe, o que ele pensa é o melhor. Nunca ninguém pode estar certo. Ele, todas as coisas da igreja, é ele que tem que dizer como tem que fazer e as coisas têm sempre que sair do jeito dele. Isso não estou nem falando de questões de convicções bíblicas, é convicções pessoais dele, né? Tipo, não, é coisa, eu sou certo, então a coisa tem que ser desse jeito. E isso é importante de a gente saber por quê. A arrogância, via de regra, ela vai tirar a pessoa da perspectiva correta da vida. Ela vai tirar a pessoa da perspectiva correta de quem ela é. Uma pessoa arrogante, ela passa a se ver com um controle que não é real. Ela acha que sempre está certa e tem o poder de fazer algo de seu jeito, porque o controle está em suas mãos. Já parou para pensar com uma pessoa arrogante? Ela nunca pensa que amanhã ela pode morrer, ou hoje mesmo. Eu tenho controle de tudo. Eu faço do jeito que eu quero, eu não penso nos outros. Eu não estou pensando no bem-estar dos demais. Ao ponto de eu achar que eu controlo o meu tempo, eu controlo a minha vida. Ele esquece também os alertas de Deus nas Escrituras de não pensar de si além de ter essa ideia. Não sei se você lembra do texto de Romanos 12, versículo 3, mas se não, grife na sua Bíblia. Romanos 12, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele escrevendo também ali aos irmãos de Roma, ele diz o seguinte, Romanos 12, versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo está chamando aqui os irmãos, olha, pela graça que me foi dada, ou seja, pelo um poder, entre aspas, que Deus tinha dado para Paulo, pelo conhecimento que eu tenho, eu quero dizer para vocês, não pensem de vocês além do que convém. Não pensem de vocês além do que vocês realmente são. E aí é o que a segunda parte diz, pelo contrário, pense com moderação. Peraí, eu preciso ser alguém, não. Realmente, não é esse aqui não é o caminho. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Um pastor líder arrogante, ele perde de vista a realidade de que a igreja, ou seja, o povo de Deus, não lhe pertence. O pastor que é arrogante, ele acha que a igreja é dele, é meu, o povo é meu. Eles têm que fazer o que eu quero, tem que viver do jeito que eu quero, tem que andar nos lugares que eu quero, se vestir e fazer do jeito que eu quero. Ele não reconhece que o povo precisa ser guiado de acordo com o que Deus revelou em sua palavra. Não é de acordo com seus gostos, seu tipo de pensamento, mas é o que Deus revelou na sua palavra. As suas convicções, as rédeas que ele toma para a igreja, não estão de acordo com os desejos da vontade de Deus, mas baseado nos seus desejos. E isso é interessante quando o apóstolo Paulo também está exortando ali os irmãos de Éfeso, em Atos 20, versículo 28, quando ele vai falar para aqueles presbíteros, né, ele chama os presbíteros lá de Éfeso, ele diz, Atos 20, 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho a qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para que pastoreiem a igreja de Deus, a qual ele comprou
com o seu próprio sangue. Aqui é o ponto que o apóstolo precisa lembrar. O rebanho de Deus tem um dono. O rebanho de Deus tem um dono, e esse dono é o Supremo Pastor, que pagou o preço pelas suas ovelhas. O pastor precisa liderar o povo baseado em convicções bíblicas de forma humilde. Até mesmo em situações a qual ele precisa liderar, até situações difíceis, ele precisa fazer isso de forma humilde. Como Pedro também, o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 5,3, quando ele está falando também aos presbíteros, ele diz: não como dominadores os que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. O povo do o Supremo Pastor deu exemplo, né? O Senhor Jesus, ele deu exemplo de como servir as suas ovelhas. Mateus 11, versículos 28 ao 29, um texto tão conhecido nosso, quando Jesus diz: venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aí a segunda parte: tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim. Por quê? Olha as qualificações que ele diz: porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Da mesma forma, o apóstolo Paulo escrevendo também sobre o exemplo de Jesus, em Filipenses 2. Ele diz também: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Jesus foi manso e humilde, e até mesmo em confrontar, demonstrou humildade. Não demonstrou atitude prepotente, mesmo quando era Deus. Ele demonstrou uma atitude de mansidão, até mesmo quando precisou confrontar o mundo. O autor Phil Newton, ele fala algo muito interessante da questão de prática pastoral, imitando Jesus. Ele diz assim como Jesus veio para servir humildemente seus discípulos e as massas, ou seja, o povo, os pastores devem fazer o mesmo. A autoridade pastoral encontra aceitação por intermédio do seu serviço humilde. O pastor arrogante é alguém que não terá a bênção de Deus sobre a sua vida. Ele não se dobrará em oração diante de Deus por achar que já sabe tudo. Se ele já sabe tudo, para que ele vai orar? Por que ele precisa se humilhar? Por que ele precisa ir diante de Deus? Se ele já sabe o que fazer. E no final das contas, se ele não se arrepender, não acabará bem, certamente ferirá as pessoas. Olha o que Tiago 4,6 diz. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu já expliquei esse trecho aqui algumas vezes, mas vale a pena repetir. A ideia de resistir aos soberbos é a ideia de Deus lutar contra os soberbos. Deus luta contra os arrogantes. É a ideia de que você vai batalhar na sua arrogância contra o próprio Deus. E a gente sabe quem é que vai perder nessa luta. Quem vai perder? Deus não vai. Mas ele dá graça, ou seja, ele dispensa graça ou ajuda, favor àqueles que são humildes. Pedro, da mesma forma, quando ele está encorajando aos jovens a serem obedientes aos mais velhos, ele vai dizer, 1 Pedro 5,5, peça igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque, olha novamente, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, meus irmãos, é imprescindível que aquele que seja um candidato ao pastorado, ao presbitério, seja o termo que se queira usar, esse pastor precisa ser humilde em reconhecer quando erra, pedir ajuda quando necessário, ter alguém a quem preste contas e se submeter ao senhorio de Cristo. Aqui é um ponto onde aquele estudo que a gente fez lá atrás sobre a pluralidade que irá proteger a igreja. O pastor que governa de forma arrogante e sozinho, ele não terá quem o repreender à altura quando ele se tornar arrogante. Ele não terá alguém que o repreenda
quando ele estiver errado, porque ele está sozinho e ele está fazendo aquilo que ele bem entende. Corpo de pastores ajuda a lidar com a arrogância de um ao confrontar e lidar biblicamente com aqueles que estão lutando com a arrogância. A arrogância será um pecado inicial, se a gente pensar, que poderá desencadear em muitos outros pecados, como nós veremos mais à frente. O pastor, além de não ser arrogante, ele também lidera a si mesmo, segundo ponto, antes de liderar aos outros. Eu vou explicar o que eu quero dizer com liderar. O ponto em questão que Paulo lhe dará a seguir desencadeia da arrogância, se você prestar bem atenção. Depois de ele dizer não arrogante, ele vai dizer alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento. Uma pessoa arrogante será alguém que, quando contrariado, certamente se irritará facilmente. Ele não sabe se controlar em situações de pressão. O grande problema não é a pessoa ficar irada, né? Existe ira que ela não é uma ira pecaminosa. A ira se torna pecaminosa com a sua reação. A gente vê isso em Efésios capítulo 4, 26, quando o próprio Paulo diz, irai-vos, não pequeis, né? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não é possível você se irar e não pecar. No entanto, a gente precisa avaliar o tipo de reação que se tem sobre a ira. Como esse homem reage quando algo não sai do seu jeito? Como ele reage em situações que está sob pressão? O pastor, especialmente por passar por muitas situações diversas e lidar com pessoas diferentes, não pode ser alguém que se irrita facilmente. A gente, como pastor, a gente lida com pessoas diferentes. Pessoas que pensam diferentes. E vocês mesmos pensam um diferente do outro. E se a gente fosse irritar, né, por cada pensamento divergente em uma situação, em situações diversas, a igreja não vai caminhar. Ele deve controlar a sua ira e demonstrar isso na prática. É uma questão final, é que além de não se irritar facilmente, ele não fica remoendo isso. Ele lida e resolve logo a situação. Essa é uma questão importante. A ideia é que alguém que não se irrita facilmente, essa palavra não se irrita facilmente, ela tem uma ideia também de algo que você pega e fica queimando aqui no peito. É uma ideia de você pegou uma brasa e ela fica queimando. Então aquilo ali causa uma ira que fica remoendo, 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 remoendo ao ponto de não se resolver. Essa é uma questão importante. Aqueles a qual querem exercer o ministério pastoral, eles precisam ser pessoas que eles resolvem os problemas. Eles vão lá e resolvem quando tem suas dificuldades. Não é alguém que fica remoendo. Não é alguém que fica colocando situações a qual não estão resolvidas e ele fica ali só remoendo, irado com outros e não resolve a situação. Essa pessoa possivelmente acabará sem ninguém ao seu redor. Quem vai aguentar ficar perto de alguém irado? Alguém que se ira com facilidade. Quem vai aguentar ficar perto de alguém que esbraveja ou não sabe lidar com ele? Ninguém. E aí a citação aqui desse livro, no comentário de Tito, que o autor diz assim, Hensburg, ele fala o seguinte: quem considera a si mesmo capaz de tudo ou confia demais em si, rapidamente perde a paciência com os outros. O valentão, em breve, se torna solitário, alguém que tem apenas seguidores submissos, mas não irmãos corresponsáveis. Vão ser pessoas que estão submissos a ele, que ele está dizendo que ele faz, mas não são irmãos que estão cuidando dele, responsáveis por ele, e ajudando a crescer. Isso é uma tristeza, né? Então, quando eu estava falando aqui da questão de liderar a si mesmo, a gente precisa entender liderar como alguém que controla a si mesmo antes de liderar os outros. Eu tenho autocontrole sobre mim. Aí Paulo vai falar também outra coisa, não apegado ao vinho. Né? Esse é o segundo tópico. Não alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho. Ele está dizendo que a ideia literalmente é uma pessoa que não é dominada por bebida alcoólica. Uma pessoa que é dominada por qualquer tipo de bebida que tira o seu controle, é uma pessoa que terá dificuldade de governar. Uma pessoa que é dominada por bebida alcoólica, ela tem dificuldade até de dirigir. A gente sabe disso. Quanto mais liderar, pastorear, por motivos óbvios,
primeiro, por não estar sóbrio. O segundo, por questão de respeito. Como que uma igreja vai se submeter a alguém que está vivendo em embriaguez, né? E a terceira também são questões que podem envolver questões culturais. Imagina uma pessoa que vive sob o domínio do álcool, como que as próprias pessoas que o rodeiam, até mesmo os crentes, vão ter esse respeito sobre essa pessoa. A quarta questão aqui é a questão do domínio próprio, né? Paulo não está nem condenando aqui a bebida, né? Isso é um assunto para outro momento, mas ele não está condenando literalmente a bebida alcoólica. Ele está dizendo aqui alguém que é dominado diretamente por bebida alcoólica. Alguém que é dominado por bebida alcoólica, ou até mesmo, se nós pensarmos por inferências, por outras substâncias que o controlam, essa pessoa ela perde o autocontrole. Essa pessoa ela não tem um controle de si, né? É uma pessoa que, se ela não tem um controle, ela não consegue liderar os seus próprios desejos ou governar os seus próprios desejos, dificilmente ela vai ter a qualidade ou a qualificação para liderar o povo de Deus. Essa pessoa também, esse homem também que está querendo ou desejoso esse cargo, ele é um homem não violento. E aqui até parece assim, a gente parece pensar, rapaz, isso é óbvio. Né? Uma pessoa não violenta é para ser o óbvio, mas infelizmente não é. A ideia dessa palavra violento é literalmente uma pessoa briguenta e pronta para agressão. É isso que significa. Uma pessoa que está a qualquer ponto, ela explode física ou verbalmente. O modo como ela fala, o modo como ela reage às situações, agredindo pessoas, não somente física, mas também verbalmente. E aí, como eu falei, apesar disso parecer um absurdo, infelizmente, nós temos visto muitos péssimos testemunhos de líderes que têm, de repente, aí surgido homens que estão agredindo as suas esposas, homens que estão caindo aí em situações de agressão aos seus filhos, ou lidando violentamente com aqueles que os rodeiam. Paulo, inspirado pelo Espírito, ele não escreveu isso aqui só por escrever. Ele escreveu e nós sabemos disso é porque precisava estar aqui. E aí, por causa desse, não, pastor, mas isso aí é um pastor violento, infelizmente, precisa estar escrito isso, porque isso é uma realidade. E nós vemos que isso é uma verdade cada vez mais comum, de acordo com a internet está avançando, todos os dias surge esse tipo de notícia de mulheres denunciando aí seus maridos, pastores, por agressão. Isso é triste, né, de a gente ver. E essa questão também de a gente pensar em uma pessoa que é agressiva não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Por isso que Paulo está falando aqui do tópico de avaliação. Ele está falando, se você, aqueles que você vai escolher para ser os presbíteros, os pastores da igreja, eles precisam ser avaliados justamente para a gente saber como é que esse homem trata a mulher dele, como é que esse homem trata os filhos dele. Porque isso não é de uma hora para outra. Aí se você simplesmente pega o cara prega bem, ensina bem, bota ele como pastor, tá, mas e aí? Aí de repente surge as explosões aí de um homem batendo em mulher, ou tratando mal seus filhos, ou tratando mal as pessoas que o rodeiam. Isso é, infelizmente, muito triste. O homem violento ou pronto para a violência não pode ser um pastor da casa de Deus, por motivos óbvios. Paulo, então, termina essa sessão dos negativos, né, por assim dizer, tocando em um assunto que também é crucial. A questão de por que um pastor serve, né, a motivação correta. A questão das área mesmo financeira. Os presbíteros não podem ser alguém que sirvam por motivações erradas, como ele vai dizer. Ele termina dizendo essa parte. Nem ganancioso. O presbítero não pode servir por motivo financeiro à igreja, especialmente quando lida com a questão de dinheiro. Muitas vezes os pastores, especialmente igrejas conservadoras, fogem de tocar nesse assunto, o assunto financeiro. Em contrapartida, outras igrejas aí que a gente vê, nessas igrejas até, igreja de TV, de rádio, eles falam muito de dinheiro. A ideia de não ser ganancioso é de alguém aqui que não é ansioso por lucro ou ganho desonesto. Um pastor que ele está disposto a ganhar dinheiro a qualquer jeito, de qualquer jeito, em qualquer momento. Ele precisa compreender, antes de tudo, que o seu sustentador é Deus. A igreja é só o meio. É o meio para fazer isso. Se ele usurpa isso de
mexer em dinheiro que não é dele, ou em usar meios ilícitos para tirar dinheiro do povo de Deus ou da igreja, esse homem precisa ser, ou ele não está qualificado para o ministério, se nós estamos falando de avaliação. E se ele está fazendo isso depois de pastor, ele está desqualificado e ele também precisa ser removido do ministério. Quem sustenta o pastor, assim como qualquer outro, assim como sustenta vocês, é Deus. A igreja é o meio. Quando ele começa a focar o seu sustento a ponto de isso levar a ser desonesto, isso o torna desqualificado. Uma pessoa que lida de forma desonesta com o dinheiro não pode assumir um cargo de pastor numa igreja. E aí a gente precisa entender isso aqui. Por isso que é importante avaliar aquele que a gente vai colocar como pastor da igreja. Como é que esse cara lidou com o dinheiro, o histórico dele, as empresas que ele trabalhou, os locais que ele trabalhou, sabe o porquê? A gente precisa saber isso. Como é que está o nome dele no mercado? Como é que está? A gente precisa saber. Isso é importante. É uma posição a qual o pastor estará lidando com finanças. E sobre o pastor não deve cair a acusação de ganancioso. Ele não deve ser alguém que esteja o tempo todo pensando no que vai ganhar, no quanto vão me pagar, no que vão me dar. Ele descansa e confia que o Senhor usará o seu povo para sustentá-lo. Ele serve com a motivação correta, como nós vemos em 1 Pedro, naquele texto qual Pedro está falando dos presbíteros, que eu já toquei no versículo 3. Pedro ele fala, versículos 1 e 2. 1 Pedro 5, 1 e 2. Aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunhas dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Isso aqui, meus irmãos, infelizmente, eu já conversei até com alguns dos irmãos que desejam ser pastores, que uma das coisas que é mais triste, e às vezes eu vejo isso em encontros pastorais, são pastores que ficam lamentando porque as suas igrejas não sustentam como deveriam. A igreja eu queria que fizesse isso, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, e o tempo todo mostrando um descontentamento. E deixa eu dizer para vocês, isso não é incomum. Isso não é incomum. E eu estou falando de igrejas irmãs nossas, não é de igreja pentecostal, neopentecostal, não, tá? É igrejas nossas. Infelizmente, os pastores não ensinam as suas igrejas sobre a questões financeiras, não ensinam as suas igrejas sobre a importância de sustentar bem os seus pastores com medo do que vão pensar. Não sou eu que falo, não é o pastor, é a Bíblia, né? Nós precisamos ensinar as escrituras, inclusive também tópicos que nos envolvem. Por isso que é importante, por exemplo, que a gente ensinar isso aqui. Porque vocês, como igreja, sabem o que esperar de mim, sabem o que esperar do pastor Timóteo e dos outros pastores que virão para essa igreja. Vocês saberão o que esperar de nós. É muito confortável nós não ensinarmos isso aqui e ficarmos descontentes, lamentando, porque não temos o suficiente, não temos o que queríamos. Eles não se contentam no Senhor. Por outro lado também, nós temos muitos pastores que têm medo até de lidar com o assunto. Se a igreja desconfia que o pastor está ganhando muito, eles podem pensar mal do pastor. Já vi pastor que pensa isso. Não, eu quero que a minha igreja ache que eu não estou bem. Né? Isso é triste de ver. É triste de ver um tipo de pensamento desse. Casos de missionários, por exemplo, que não podem ter um momento de lazer com as suas famílias, e quando tem, eles fazem as escondidas, para que as igrejas não cortem as ofertas que enviam para os missionários. Eles vão numa praia, se eles vão para tirar um momento de férias, eles têm que fazer isso. Nem foto em casa pode ter, porque se alguém visitar, vai ver, ixi, o pastor está indo para a praia, eu não estou. É? Isso é triste, né? A gente precisaria realmente nós precisamos ser contentes com o que Deus tem nos dado, como pastores, e nós, como igreja, também precisamos honrar os nossos irmãos, tanto que são pastores, missionários, o máximo possível que Deus for nos dando, a gente ir abençoando mais e mais missionários, sem pensar também no lazer deles, né? Isso não é uma coisa ruim pensar. Missionário que não pode ir numa praia e postar uma foto em rede social, isso é triste, né? Porque o cara vai achar, não, eu tenho demais. Ele é alguém que já tem demais. Isso é uma tristeza. Os pastores,
O pastor é alguém que descansa o seu sustento nas mãos do Senhor. Ele trabalha para glorificar a Deus e confia que o Senhor cuidará do que ele precisa. No momento em que o pastor acha, ou ele começa a se prender, achando que é a igreja que o sustenta, ele tira os olhos do lugar correto. Ele tira os olhos de onde realmente ele precisa estar. A igreja é o meio que Deus usa. Os irmãos são o meio que Deus usa, mas primariamente, quem sustenta, a fonte de sustento dos pastores, e nossa, de todo mundo aqui, é o Senhor. A gente precisa lembrar disso. É preciso descansar nisso para fugir da ganância. Como Paulo escrevendo a carta pastoral também a Timóteo, no capítulo 6, versículos 8 ao 10, Paulo terminando ali sua carta, ele diz a Timóteo: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a afundar em ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Veja que Paulo não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. O problema que Paulo está dizendo é o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É quando você sai do contentamento para você amar o dinheiro, achar que você tem controle sobre o dinheiro. Um pastor deve ser marcado pelo contentamento em Deus e fugir da ganância, que o levará a lucrar ou buscar lucros de todas as formas, até mesmo de formas ilegais. É preciso ter o coração no lugar correto. É preciso ter o coração no lugar correto. E aí eu pergunto mais uma vez: isso aqui, essas questões, é só para os pastores? Ser alguém não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, ou seja, tem domínio próprio, não violento e nem ganancioso. Isso aqui é só para pastor? Não, né? Aqui, meus irmãos, essas características, é interessante que isso aqui é esperado de todos, inclusive, nesse ponto, até mesmo das mulheres. As mulheres, elas não devem ser arrogantes, não devem se irritar facilmente, não apegada ao vinho, não violenta e nem gananciosa. Nesse ponto, diferente do outro ponto, a qual eu estava falando especificamente de homens, marido e uma só mulher, ele aqui está falando para todos. Mas o que Tito está sendo orientado por Paulo aqui é que quem deve dar o exemplo nesses tópicos são os líderes, os pastores. Se você exige isso da igreja, se você exige isso dos irmãos, mas você não dá o exemplo, certamente, dificilmente, esses irmãos o acompanharão, né? Graças a Deus que a chuva está chegando quando eu estou terminando. Vamos para algumas aplicações aqui. Primeiro, algumas aplicações para nós. Antes de tudo, seja guiado pela humildade. Irmãos, humildade é uma questão que todos nós vamos precisar batalhar para sermos. Não tem nenhum de nós aqui que diga assim, rapaz, eu sou humilde. É interessante, né? A gente não pode dizer isso. Porque a gente precisa batalhar para isso ser uma verdade em nossas vidas. Quando a pessoa diz assim, eu sou humilde, ela perdeu a humildade, né? Já acabou aí, né? E fazer igual a história que eu ouvi. O prefeito foi dar um prêmio para o homem mais humilde da cidade. Aí ele perdeu o prêmio quando ele recebeu, né? Ele aceitou. E não era verdade. Quem quiser daqui a pouco pode tomar banho de chuva, só espera terminar. Então, meus irmãos, esse é um ponto muito importante. Todos nós vamos precisar lutar com todas as forças para sermos humildes. Porque o nosso coração enganoso, ele nos leva constantemente a pensar em nós, a pensar nos nossos interesses, a não pensar nos outros, a não levar em conta o que os outros pensam. Pode continuar? Pode, beleza.
Eu vou correr para terminar logo, tá? A segunda coisa, trabalhe para exercer cada vez mais domínio próprio. Chuva boa, hein? O segundo ponto aqui, para a gente terminar. Trabalhe para exercer cada vez mais domínio próprio. Não sendo irado, não sendo violento, não sendo dominado por vícios. E por último, descanse no contentamento. Seja alguém contente com o que Deus tem lhe dado. Não queira compactuar com lucros desonestos. Esteja contente com o que o Senhor tem lhe dado. E só para concluir, eu sei que muitos de vocês podem pensar que isso é difícil de a gente alcançar. Mas o nosso Senhor Jesus, ele deu exemplo para nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu exemplo de como nós podemos ser pessoas humildes, pessoas que exercem o domínio próprio e pessoas contentes, pessoas que exercem contentamento. Então, nós precisamos olhar para Cristo para aprender isso. Certamente esses homens, inclusive pastores, eles irão falhar, né? Eles são pecadores. Eles irão falhar, mas Cristo nos dá o exemplo perfeito. Nós precisamos olhar constantemente para o Senhor Jesus, descansar nele, somente nele que nós achamos o exemplo perfeito. E é somente nele que nós achamos o poder necessário para alcançarmos essas características. Humildade, domínio próprio, contentamento. Se você quer ver o exemplo perfeito, não olhe para mim. Não olhe para os pastores humanos. É o que é esperado deles, mas provavelmente, possivelmente, eles vão falhar por serem pecadores. No entanto, Jesus é o exemplo perfeito e nós precisamos tê-lo como esperança de que nele nós temos o poder para, pelo menos, batalhar o máximo possível para ser parecido com ele. Nós não vamos ser dominados pela arrogância, não vamos ser dominados pelos vícios e não vamos ser dominados pela arrogância, pela ganância. Mas esse exemplo perfeito nós só encontramos no nosso Salvador. Volte-se para ele, olhe para ele. Se você é um salvo, olhe para ele, fortaleça-se nele, busque o exemplo nele. Se você não é salvo, olhe para ele, se fortaleça nele, busque nele, porque só através dele que você consegue obedecer e consegue fazer aquilo que ele exige de você. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra mais uma vez. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos praticantes da palavra. Um desafio tão grande, Senhor Deus, para nós. Os pastores devem dar o exemplo, Senhor Deus, nessas situações. Mas isso é esperado da igreja, isso é esperado dos irmãos. Que o Senhor nos ajude a ser uma igreja a qual exerçamos humildade em situações que requer humildade de nós. Uma igreja a qual, Senhor Deus, sejamos marcados pelo domínio próprio, de não sermos pessoas violentas, pessoas que são dominadas por vícios, mas dominadas pelo Senhor. E que possamos, Senhor Deus, ter o nosso contentamento voltado para Ti. Em nome de Jesus. Amém.